Olá, eu sou Adriano Moneta e este é o programa Segurança Pública em Debate, uma realização do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, do Sindicato dos Delegados de Polícia Federal do Estado de São Paulo e da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. Tudo isso com o apoio da ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. No programa de hoje, nós vamos conversar a respeito das políticas públicas de segurança pública. E para conversar a respeito desse tema, o nosso convidado é o Dr. Yuri Sarrioni, advogado especialista em direito penal. Ao lado dele, como nossa anfitriã da semana, está a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindipesp, a quem agora eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutora Raquel. Doutor Yuri, é uma grande satisfação e honra tê-lo aqui para batermos um papo sobre segurança pública, sobre política de segurança pública, e tenho certeza que quem está nos assistindo aprenderá muito com as suas explanações. Doutor Yuri, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, queria perguntar ao senhor o seguinte, uma coisa bem básica, para a gente ambientar o telespectador nessa discussão que teremos. Política pública de segurança pública. O que é? O que temos? O que precisaríamos ter? Vamos dar um panorama para o pessoal? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer esse convite para dividir com a doutora Raquel, com o Adriano, alguns temas de segurança pública. Eu acho que a gente tem que começar contextualizando, dizendo que para que existe o Estado? Né? Se a gente for voltar a séculos atrás, a ideia é de que o homem como um ser gregário, ou seja, o homem que vive em grupo, ele chega a um determinado momento em que ele acaba alçando conflitos com seus semelhantes e precisa de alguém não só para arbitrar, mas também para impedir o arbítrio. Ou seja, a lei do mais forte vale para a natureza selvagem, mas não para a natureza humana. Então, para isso existe um Estado que é a expressão do conjunto da sociedade e esse grupo, né, essa sociedade, ela deposita no Estado aquilo que ela deseja que tenha para si. Então, assim como a gente pensa numa empresa em que existem vários sócios, em que todo mundo tem que contribuir um pouquinho para a empresa funcionar, para ela ter um ambiente legal, para ela ter um departamento de recursos humanos estruturados e tudo mais, assim funciona com o Estado, com educação, com saúde pública, com segurança. E o que é a segurança como política pública? É a certeza de que o Estado vai garantir que um cidadão não vai fazer mal a outro cidadão. Então, nessa lógica, já que você citou o Leviatã, do homem como lobo do homem, que o Thomas Hobbes colocou, o Estado é justamente aquela pessoa que, se você tem um lobo, você vai tomar medidas para que aquele lobo não machuque alguém e, eventualmente, esse lobo sofra remédios para que ele deixe de ser um lobo. Doutor Yuri, você citou os direitos sociais, saúde, educação, segurança pública. O que acontece quando o Estado, quando o governo, ele não olha e não cuida da segurança pública, que é o pilar dos direitos sociais? O que acontece com aquele Estado? Bom, o problema é que, assim como eu dei um exemplo mais romântico, né, do que seria o Estado, a verdade é que a sociedade ela acaba se desorganizando e se ordenando com muitas desigualdades. Muitos Estados falham em conseguir garantir um mínimo existencial, ou seja, para que as pessoas tenham um mínimo de serviços básicos para que elas possam viver e ter seus projetos de vida. Então, tem pessoas que querem trabalhar mais porque querem enriquecer, tem pessoas que querem buscar felicidade, mas a verdade é que nenhuma delas tem que ficar sem escola, sem passar fome. A partir do momento em que você cria essa desigualdade tão abissal e, ao mesmo tempo, você coloca essas pessoas desiguais em situação de vulnerabilidade, isso acaba despertando um outro instinto, ou seja, eu estou numa situação em que eu não tenho nada a perder e estou numa situação em que eu me vejo explorado por aquele grupo que está indo bem, aquele grupo que, por acaso, tem um apoio e muitas vezes se confunde com o próprio Estado. Então, isso gera um sentimento de que, bom, então eu também posso adotar procedimentos que não são do Estado, já que, na verdade, ninguém respeita, o Estado não olha para mim, ninguém se preocupa comigo, então eu vou acabar tendo comportamentos antissociais que se materializam em atos de violência urbana. Perfeito. Doutor, eu queria voltar só na primeira questão, mas derivando dessa segunda resposta que o senhor deu, para o pessoal entender. Então, a política pública de segurança,
ela seria mais ou menos a maneira pela qual o governo de então, ou o Estado, delimita como ele vai tratar esse assunto. Seria mais ou menos por aí, grossíssimo modo? Não, exatamente. A ideia de você ter uma política significa não só controle, seria, de maneira geral, controle dos índices de criminalidade. Então, como é que você faz esse controle? Bom, você pode, se a gente for fazer referência à própria Constituição, se valer das polícias que fazem patrulhamento ostensivo, como, por exemplo, a Polícia Militar. Se você tiver que investigar casos criminosos que já aconteceram, a própria Polícia Civil, a Polícia Federal, investigando o crime. E o Estado, então, ele exerce o seu poder de polícia, o poder violento, para que, de um lado, o crime não aconteça. Se ele acontecer, que ele seja investigado, aí vem o outro braço do Estado, que é a Justiça, para que ele possa punir o responsável. Mas é claro que quando a gente pensa em política, a gente tem que ser um pouco mais abrangente. A gente tem que pensar na causa do crime. E se comprovadamente fatores sociais influenciam a prática do crime, é importante também atacar esses fatores. Então, nunca você vai ver uma política criminal dissociada de uma política social. E não só social, às vezes meras questões urbanas, porque o crime muitas vezes está relacionado a situações de oportunidade. Existem estudos que mostram que cidades bem iluminadas tendem a ter menos crimes. Lugares em que você tem, por exemplo, estações de trem, na Europa e em outros grandes países em que eram constantemente depredadas, chegou-se à conclusão de que se eu colocasse espelho, as pessoas perdiam mais tempo se olhando no espelho do que destruindo o patrimônio público. Então, isso tudo é política de segurança pública. É você pensar também como ocupar a mente das pessoas para que elas não pratiquem comportamentos antissociais. Perfeito, doutor Yuri. Você chegou exatamente onde nós gostaríamos de explorar o assunto. Política de segurança não é facultar aquele governante de plantão, aquele plantonista do governo, que foi eleito pelo povo, e investir ou não em segurança pública. Isso é basilar. Investir em segurança pública é uma obrigação. Agora, as políticas de segurança pública devem ser, sim, implementadas em conjunto com políticas sociais. Agora, investir, por exemplo, na Polícia Judiciária, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, dar estrutura para que todos os policiais possam trabalhar de acordo com as suas obrigações e atribuições legais e constitucionais. E mais, ter o efetivo suficiente, salários pagos de forma adequada, é uma obrigação. Isso não podemos colocar como uma fala de política de segurança. Isso é uma obrigação. Políticas de segurança são muito mais complexas. A obrigação, o que nós podemos constatar aqui no Brasil, em todos os estados, principalmente aqui no estado de São Paulo, é que ao longo desses mais de 20 anos, os governos se esquivaram e se camuflaram, utilizando o termo política de segurança, para poder facultar o investimento ou não em determinada polícia, no caso a Polícia Judiciária e a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Eu acho que o seu ponto é fantástico, porque quando a gente fala em saúde e educação, o gestor ele não tem dúvida. Por que ele não tem dúvida? Porque tem um mandamento constitucional que impõe a aplicação de um percentual do orçamento público. Então, ele sabe, não, saúde e educação é obrigatório, ninguém pode mexer. Mas segurança pública não tem percentual, é óbvio. Imagina. Ter, né? Deveria ter, né? Pois é, talvez na situação atual devêssemos considerar, exato, porque a verdade é o seguinte, se sempre começássemos a criar percentuais de tudo, o gestor nunca ia ter capacidade de fazer o que ele tem que fazer, que é gerir, não é? Então, acho que talvez pela circunstância atual seria uma boa iniciativa. Mas talvez pelo fato que a doutora falou, doutor, que é o pilar de outros direitos, o direito à segurança pública. Então, mas a doutora colocou um ponto que, assim, entendido que saúde e educação tem um gasto obrigatório, da maneira como está posto hoje, parece que eles fazem um favor de gastar dinheiro com a segurança. Ninguém está fazendo favor. Assim, eu sinto constrangido de ver como a Polícia Civil de São Paulo é tratada. Assim, vamos falar em criminalidade? Eu não vou comparar com índices, porque o estado de São Paulo é muito grande e tem outras características que comparativamente podem não fazer sentido. Mas o crime organizado de maior gravidade está onde? Estado de São Paulo. Aeroportos e portos que têm o maior fluxo de carga do Brasil. Estado de São Paulo. Atividade produtiva, econômica e financeira. Estado de São Paulo. E é uma das polícias mais mal pagas do Brasil. Uma das piores, a segunda pior do ranking nacional. Com o Estado, porque a gente pode constatar que o Estado mais rico da Federação é o penúltimo Estado, é o que pior remunera as suas polícias. Ou seja, o fator
econômico do Estado não é correlacionado com o pagamento e investimento em segurança pública. Basta vontade política. O que não poderia, perfeitamente, não poderíamos deixar que o Estado cumpra a sua obrigação sem fiscalizá-lo e sem falá-lo qual é a sua obrigação. Porque parece que aqueles governantes plantonistas não sabem qual é a sua obrigação. Não é um favor investir em segurança pública, não é um favor estruturar a Polícia Civil, que é aquela que tem atribuição legal e constitucional de investigar. Perfeito, gostei das pontuações do doutor Yuri. É interessante porque parece realmente um favor, não havia pensado sobre esse prisma. Achei muito pontual. Deixa eu mudar um pouquinho só, mas no mesmo assunto, vamos falar um pouco da questão das mortes violentas que aparentemente estão em alta no país. O senhor acredita que isso se deve a, de repente, uma política pública de enfrentamento? Eu tenho certeza que existe uma política pública de enfrentamento. Posso falar do estado que eu vim. Eu sou carioca, então hoje quem acompanha a política de segurança pública do estado, isso não são palavras minhas, são palavras do governador, então eu só estou reproduzindo, que a ideia é abater pessoas perigosas. Então existe instituída uma política de abate clara pelo Estado. E esse tipo de discurso ele parece ser muito sedutor, porque você pensa, olha, o Estado vai, em meu nome, eliminar ameaças à segurança. Quando, na verdade, a gente sabe que, estruturalmente, a Polícia Civil entende, porque conhece o tráfico de drogas melhor do que todo mundo, ali não são os criminosos perigosos. Podem ser, talvez, aquele que possa praticar um ato de violência mais pontual, um assalto, ou participar de algum tipo de confronto violento, mas a verdade é que aquelas pessoas ali são só peças de um tabuleiro, eles são peões, eles são substituíveis. O trabalho verdadeiro, que é o que a polícia faz, é um trabalho de inteligência, que é o que a Polícia de São Paulo tem feito com maestria, e aí vale um elogio a maneira que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, faz a coordenação das polícias civis. Hoje, o Centro de Inteligência das Polícias Civis tem dado resultado com ações coordenadas em todos os estados, tanto é que nós vemos que grande grupo criminoso que se dedica ao tráfico de drogas vem sendo combatido em outros estados da federação. Uhum. Então, acho que isso é resultado não só do trabalho eficiente da Polícia Civil de São Paulo e da coordenação que o Ministério da Justiça dá com as demais polícias civis do Brasil. Deixa eu parar só um pouquinho, a gente pega esses 40 segundos e acrescenta no segundo bloco, porque eu preciso terminar o primeiro para que o senhor não inicie outro. Primeiro bloco do programa de hoje, de Segurança Pública em Debate, vai ficar por aqui, mas não saia daí não. Segundo bloco já, eu espero você. Segurança Pública em Debate, segundo bloco do programa de hoje, em que estamos falando a respeito das políticas públicas de segurança pública. Eu vou reapresentar o nosso convidado de hoje, que é o doutor Yuri Sarrioni. Ele é advogado especialista em direito penal. Também vou reapresentar a doutora Raquel Kobashi Galinatti, nossa anfitriã da semana, presidente do Sindipesp. O senhor acredita que... O senhor disse que sim, que há uma política clara de enfrentamento no estado de onde o senhor vem. Mas o senhor acredita que essa política seja não só do Rio, mas em nível nacional? Eu acredito, e não só uma política de enfrentamento, eu acho que nós estamos vivenciando uma espécie de convulsão social. Se a gente for olhar na perspectiva dos dados de violência divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente chega a situações bastante curiosas. Primeiro, que 10% das mortes em confronto no país são causadas por policiais. Não estou dizendo que necessariamente são todas mortes criminosas, a gente está falando de muitos casos colaterais, mas é um dado infeliz que a gente não gostaria de ter. A polícia militar, já li sobre isso recentemente, inclusive, diz que quase a esmagadora maioria das mortes em confronto foram causadas porque o criminoso reagiu. O senhor concorda com isso? Não, acredito que isso seja verdade. Embora, nesse ponto, a gente possa pontuar um equívoco do proposta do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que quer antecipar esse momento de combate que o policial vai agir. Só se o telespectador não tiver ciente, atualizado, quando o agressor ataca o policial tem direito de revidar.
Se o policial vê uma situação de risco, ele tem que abordar, anunciar, dar a chance do marginal se entregar e caso ele empreenda uma ação hostil, ele tem que reagir. Isso é legítima defesa. O ministro Moro quer justamente legalizar o abate, ou seja, o policial vê a situação, identifica a possibilidade de confronto e já age de forma letal. Mas hoje já temos a legítima defesa. Eu acho que é um bis in idem o que o Sérgio Moro, o que o ministro coloca no pacote, até porque, obviamente, esses trâmites do real, quando você está em combate real, você não consegue dar uma nomenclatura. Se você reagiu é porque você tinha uma legítima defesa, aquele ataque injusto daquele criminoso. Então, para você concatenar ou separar esses atos é muito difícil na prática. O problema é que o projeto dá a possibilidade do policial antever a situação de conflito e já agir. Então, não há nenhum tipo de reação, nenhum tipo de situação prévia, de comportamento prévio daquele agressor. Mas é que já ocorre isso na prática. Na prática, quando os marginais são abordados, existe uma abordagem daquele marginal. Na prática, isso já ocorre. Já é uma legítima defesa, já é um exercício regular do direito do policial poder abordar ou poder já tomar algumas medidas antes mesmo do perigo estar instalado. O problema é quando essa medida é o uso da força letal. Então, assim, essa que é a receita. Por exemplo, aquela figura que o próprio Witzel colocou como o sujeito ali na favela ou na comunidade segurando um fuzil. Sniper. Já, sai abatido. É isso. É essa situação que me preocupa. É o direito penal do inimigo sendo instalado diretamente no Estado Democrático do Direito. Isso é política de extermínio, a gente tem que falar a palavra correta. Não que eu acho que o Estado não tem que tomar medidas, mas não pode ser feito dessa maneira. Isso é uma política de extermínio. Claro, porque você não é 007 que você tem licença para matar. O Estado, a ideia do Estado não é a que estava falando no começo, não era preservar a vida do cidadão. E às vezes você tem que preservar a pessoa dela mesma, não é? Então, assim, se você tem uma pessoa que passou a se envolver com o crime, não significa que essa pessoa ela tem que ser eliminada da sociedade, a pessoa ela tem que ser recuperada. E não dá para dizer que só existem casos perdidos, porque existem uma série de iniciativas que efetivamente conseguem fazer com que as pessoas revertam aquela situação, que na verdade é a situação do ambiente em que ela nasceu, muitas vezes. Então, ela está acostumada a viver aquele tipo de relação, como que aquela violência local funciona, e é muito mais fácil você conseguir um emprego no tráfico do que efetivamente você conseguir uma vaga no mercado formal de trabalho. Então, assim, esse é o tipo de situação que antes de alguém querer propor algum tipo de pena eliminatória, tem que dizer o seguinte, não, eu fiz de tudo para tentar remediar essa situação, só que na verdade nada nunca foi feito. Mas, doutor Yuri, essas penas eliminatórias, de acordo com a sua teoria política do extermínio, etc., eu acho que são situações de super excepcionais, quando realmente existe uma situação em que está um cidadão nitidamente carregando um fuzil e coloca a vida de vários em risco. Mas nem explorando esse assunto, falando que o ambiente social também ele não é determinante para que aquele cidadão pratique o crime ou caia na criminalidade. Até porque os maiores criminosos, vimos o exemplo da Lava Jato, são aqueles que já eram milionários. Então, se fosse fazer uma política de extermínio, também poderíamos fazer uma política de extermínio daqueles que roubam e muito. Né? Já eliminarmos esses grandes criminosos que roubam todo um povo, uma população, um governo e etc. Mas você sabe que são duas perspectivas que a criminologia abordou de maneira diferente. Né? Para aquela pessoa que pratica esse tipo de crime... vamos falar o crime que está relacionado à pobreza. A criminologia sempre reconheceu um déficit de socialização, ou seja, aquela pessoa que não teve oportunidade e praticou o crime, como a gente já comentou. Mas esse do colarinho branco, que já teve todas as oportunidades, ele não tem um déficit de socialização, porque ele estudou fora, nas melhores faculdades, sempre teve família rica, mas ele teve uma socialização diferenciada. Por quê? Porque o meio em que ele foi criado sempre privilegiou e preservou esse tipo de comportamento. Então, a ideia de que você é de uma família rica, mas você faz alguma coisa que tira vantagem de alguém, que você tem uma esperteza, uma malandragem, que você dá um golpezinho, que você quebra a empresa, mas sai rico, isso é visto no meio social dessas classes mais elevadas como uma afirmação de que você faz parte do grupo. Dependendo do povo, né? Aqui na Itália, agora tem países que até a própria religião fala que você vai para o inferno. Por exemplo,
os países árabes e etc. Então, a Índia é um país super pobre, e a gente vê que o índice de criminalidade ali, furto e roubo, é muito baixo. A gente tem um grande índice de estupro, né, de crimes contra as mulheres. Mas esses crimes assim são muito baixos justamente por causa da religião, que pune a pessoa, não é punida nem no ambiente, no âmbito da terra, né, em outras vidas. Isso então, leva, assim, a sociedade, realmente. Mas isso leva a uma outra análise de discussão de quais são os freios sociais que funcionam naquele grupo, né? Sim. Se a gente for pensar qual o freio social mais importante que a gente tem é a família. A gente olha para a família brasileira, está destruída. Sim. Aí depois você vai pensar, o segundo freio social é a escola. Aí você vai olhar para a escola, não tem escola. Aí depois você vai pensar, o outro freio social é a religião. Bom, a religião a gente não pode falar muito porque, assim, o povo brasileiro sempre foi um povo muito religioso. Então, assim, eu tenho certeza que cada religião tem feito o seu papel no sentido de preservar a integridade moral dos seus devotos, não é? Então, assim, fora disso, a gente vê que as coisas não funcionam bem dentro da sociedade brasileira. Acho que para o Brasil funcionar bem, a gente precisaria resgatar tudo desde os principais valores da família, e aqui, deixe claro, não estou entrando em nenhuma questão de gênero, não é isso que eu estou falando, mas sim daquela questão da unidade familiar. Aquela família unida, de pai e mãe juntos, bem estruturada, que suporta o filho, irmãos, exatamente. E não famílias que a gente vê de lares abandonados, filhos jogados, pais drogados que usam na frente do filho, prostituição. Então, acho que esse tipo de família que acabou ficando referência para certos grupos sociais ainda mostra a deterioração que a gente tem, que vai afetar as políticas de segurança. Explicando a multidisciplinariedade para podermos implementar políticas de segurança. Não falamos somente de polícia judiciária, ou polícia civil, ou polícia militar. Segurança pública é um campo multidisciplinar. Claro, porque senão a polícia só enxuga gelo. A gente não quer mais gente na cadeia, é o contrário. Assim. Achar que todo mundo tem que ir para a cadeia é um pensamento equivocado. Porque pouquíssimos, são excepcionais os casos de pessoas que saem da cadeia ressocializados. É verdade. Então, e não pelo tempo que eles passaram na cadeia, mas porque provavelmente eles tiveram a oportunidade rara de ter participar de algum projeto social. Por exemplo, no Maranhão, a partir de um projeto do governador Flávio Dino, o Maranhão foi o número 1, o estado número 1 do Brasil em termos de aprovação no Enem de presos. Nossa. Ou seja, de fato, o governador entendeu que política de segurança passa pela efetiva ressocialização. Então, falta o quê? Falta educação? Então, vamos dar a chance. Aí você vai lá no meu estado. Tinham projetos de panificação e outras atividades laborais, né? E aí se descobriu que o Estado pagava 2 vezes pelo mesmo pãozinho que saía daquele projeto. Então, assim, não dá se você não tiver seriedade na implementação das políticas, né? Doutor Yuri, como é que o senhor viu a ação da polícia do Rio de Janeiro no ônibus, lá na ponte Rio-Niterói? E depois também, como é que o senhor viu a comemoração do gol? Bom, eu acho que a polícia agiu com perfeita técnica e profissionalismo. Ali havia uma segurança de alto risco para as pessoas que eram os reféns do sequestro. Havia-se uma percepção de que aquele criminoso era uma pessoa que tinha um transtorno psiquiátrico grave. Então não me parecia, ia matar todo mundo. Não me parecia haver nenhuma solução que não aquela que é uma solução que lamentamos. Tanto é que no final a mãe daquele rapaz foi se consolar com o pai de um dos reféns, mostrando que existe ainda um espírito de solidariedade. Agora, o comentário do gol eu prefiro não comentar. Doutor Yuri, e é um exemplo claro de que o governo não interferiu na atividade de polícia, não houve uma ingerência como houve no ônibus 174, que foi uma catástrofe. Pois é, naquele momento, para o telespectador que não se recorda, aquele ônibus sequestrado no bairro do Jardim Botânico, transmitido ao vivo, haviam sim os snipers posicionados para ter a mesma qualidade de disparo, sem risco, e o governador proibiu a ação dos snipers porque ele tinha ambição presidencial e ele acreditava que se aquilo fosse transmitido em cadeia pública, a carreira política dele estava arruinada. A polícia, então, acabou partindo para uma abordagem para invadir o ônibus e aí, infelizmente, por uma intercorrência, o próprio marginal disparou e matou aquela professora Geise. E foi uma fatalidade porque não só faleceu ela, como faleceu também o bebê que ela gestionava, que ela gestava. Então, depois disso, enfim, ele foi levado preso no Camburão, mas em razão daquelas intercorrências dele tentar
se livrar, parecia que ele já havia um ataque de fúria, ele acabou vindo a óbito asfixiado antes mesmo de chegar na delegacia. Os policiais foram submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, mas o Tribunal do Júri entendeu que não houve nenhum tipo de crime. E o advogado foi o seu avô? Foi Clóvis Sayone, meu avô. Olha, parabéns. Mais um exemplo de que a política de segurança não é interferir no trabalho da polícia. Política de segurança é proporcionar estrutura para que a polícia possa trabalhar. Exatamente. Lembrando que no meu estado agora tem um projeto de acabar com as delegacias e teremos agora só delegacias de plantão. Então, para a gente entender e pensar onde é que a gente vai chegar com a política de segurança pública do Rio de Janeiro. Doutor Yuri, eu gostaria muito de agradecer a sua presença, nós temos apenas 20 segundos. Gostaria de agradecer também a presença da doutora Raquel Galinatti. Foi um programa muito esclarecedor. E esse negócio das delegacias, acho que dá um outro programa um dia para a gente conversar. Dá, até porque eu sou a favor de acabar com as delegacias, assim como tem na Polícia Federal. Nosso trabalho é por trás dos bastidores. Próximo programa, doutora, podemos Com certeza, fazer? já vamos convidar o doutor Yuri. Obrigado. Que são dois contrapontos aqui. Exatamente, muito bons, aliás. Segurança Pública em Debate hoje falou a respeito das políticas públicas de segurança pública. A você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.